Você teria coragem de caminhar por um vale onde o silêncio é cortado por sussurros de espíritos, onde o tempo parece parar e o ar se torna tão pesado que respirar parece um desafio? Um lugar onde o vento gela os ossos mesmo sem soprar e cada passo ecoa como se algo ou alguém estivesse acompanhando você de muito perto? Imagine uma trilha estreita cercada por árvores retorcidas, cujos galhos secos lembram mãos esqueléticas tentando agarrar quem passa. As folhas não balançam, os animais não cantam, nem mesmo o som dos seus próprios passos parece natural por lá. É como se a própria natureza tivesse medo daquele lugar. Esse é Guryong Valley, localizado na Coreia do Sul, longe do brilho das grandes cidades. Esse vale é coberto por neblina quase o ano inteiro, mas não é a névoa que causa medo, é o que se esconde dentro dela. Há quem diga que ali 7 espíritos vingativos vagam sem descanso. Suas histórias são repletas de dor, tragédia e vingança. E aqueles que se atrevem a entrar em seu território não saem os mesmos. Isso, é claro, se conseguirem sair. Agora me diga, você acredita que lugares podem absorver a energia da dor humana? Que certos espaços guardam traumas como se fossem cicatrizes abertas? Se você gosta de histórias que arrepiam até a alma, que mexem com a mente e fazem você olhar por cima do ombro, então fique comigo até o fim desse vídeo. O que vamos revelar hoje sobre Guryong Valley pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. E lembre-se, se começar a ouvir vozes, talvez você tenha ido longe demais. Antes que o terror se instalasse, Guryong Valley era visto como um lugar sagrado. A palavra Guryong significa 9 dragões em coreano, um nome que à primeira vista carrega poder, reverência e uma antiga lenda. Diz a tradição que há muito tempo, 9 dragões celestiais desceram dos céus e repousaram naquele vale. Eles teriam escolhido aquele solo por sua energia pura, por sua força espiritual, por ser um ponto de encontro entre os mundos, o visível e o invisível. Esses dragões, de acordo com os antigos xamãs, protegiam o local. Eles eram os guardiões do equilíbrio, seres que mantinham o caos afastado e selavam a fronteira entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Enquanto os 9 dragões ali permanecessem, nenhuma escuridão se atreveria a tocar o vale. Mas como toda história sagrada, há sempre uma virada sombria. Com o tempo, o respeito pelos antigos espíritos foi se perdendo. Os rituais deixaram de ser realizados, os templos ao redor caíram em ruínas, e o que antes era um santuário tornou-se um território esquecido. E foi nesse silêncio, nesse abandono espiritual, que algo começou a mudar. Alguns dizem que os dragões foram embora, outros que eles foram corrompidos, mas o que todos concordam é: o vale começou a atrair sofrimento. Primeiro vieram os sussurros nas matas, depois as sombras entre as árvores, e então os primeiros desaparecimentos. Você consegue imaginar um lugar tão sagrado se tornando um ponto de dor e desespero? Fica comigo, porque o que aconteceu a seguir vai arrepiar até quem não acredita em maldições. Foi de forma lenta, quase imperceptível no início, que a escuridão se instalou em Guryong Valley. Depois que os antigos rituais cessaram e os dragões foram esquecidos, o vale começou a mudar. O clima, antes ameno e fértil, tornou-se imprevisível. Chuvas intensas desabavam sobre a região sem qualquer sinal prévio, provocando deslizamentos de terra que engoliam trilhas inteiras, como se o próprio solo estivesse tentando expulsar quem se aproximava. Moradores das aldeias vizinhas relatavam sons vindos do interior do vale durante as madrugadas. Não eram sons comuns, não eram de animais. Eram ruídos profundos, gemidos abafados e sussurros, sempre sussurros. Muitos diziam ouvir seus próprios nomes, sendo chamados por vozes que não pertenciam a ninguém deste mundo. E então começaram as tragédias humanas.
Caminhantes desapareciam misteriosamente. Seus corpos, quando encontrados, se encontrados, estavam mutilados de maneiras que a polícia local jamais conseguiu explicar. Animais evitavam a região, pássaros mudavam suas rotas para não sobrevoar o vale, e as árvores pareciam sempre estar viradas para dentro, como se estivessem observando, esperando. Um incêndio inexplicável no final dos anos 80 destruiu parte da floresta ao redor do vale. O mais estranho, não havia focos de calor registrados, não havia raios, não havia vento, só as chamas, vermelhas como sangue, consumindo tudo e deixando marcas retorcidas no chão como garras de algo que tentava sair do subsolo. Os anciãos das vilas vizinhas, em sussurros carregados de medo, começaram a falar. O vale está vivo e ele quer algo. Alguns acreditavam que a terra estava faminta por oferendas, por reverência. Outros, que os 7 espíritos mencionados em lendas antigas finalmente haviam despertado. E havia ainda quem dissesse que o vale estava amaldiçoado por algum ritual incompleto, por alguma presença antiga aprisionada sob o solo, algo que agora começava a escapar. Você acha que isso foi o pior? Espere até conhecer os 7 espíritos que dizem habitar o vale. Fica comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais sombrio. Foi por volta de 1963 quando os primeiros desaparecimentos começaram a ganhar um padrão. Pessoas saudáveis, com vidas normais, rotinas estáveis e nenhum histórico de problemas mentais simplesmente sumiam. O mais inquietante, todas elas haviam sido vistas pela última vez indo em direção a Gurion Valley. A princípio, eram tratados como casos isolados. A polícia dizia, talvez se perderam, talvez caíram em algum penhasco. Mas os corpos nunca eram encontrados. E as famílias diziam o mesmo. Ele estava bem, estava feliz, sorrindo. Nada fazia sentido. Com o tempo, surgiram testemunhas. Pessoas que diziam ter visto figuras humanas andando lentamente em direção ao vale, como se estivessem hipnotizadas, sem olhar para os lados, sem reagir a chamados, como se uma força invisível estivesse puxando-as para dentro da floresta densa. Um caso em especial marcou profundamente a população local. Em 1967, Ji-hun, um jovem professor conhecido por seu entusiasmo e carisma, deixou a escola após mais um dia de aula e desapareceu. Seu carro foi encontrado na estrada que leva até o vale. Dentro, os óculos estavam dobrados com cuidado no painel e o rádio ainda tocava baixinho. Não havia sinais de luta, apenas uma página do seu diário em cima do banco. O vale me chamou, preciso entender o que há lá. Após esse caso, outros começaram a surgir, e a semelhança entre eles era assustadora. Nenhuma carta de despedida, nenhum sinal de luta, nenhuma explicação. As autoridades, pressionadas, começaram a catalogar os casos como suicídios, mas os moradores sabiam, aquilo não era normal, aquilo não era humano. Eles diziam que o vale havia se tornado um condutor para o que havia de mais sombrio no mundo espiritual. Havia relatos de pessoas que foram encontradas próximas ao limite do vale, paralisadas, com os olhos arregalados e a boca entreaberta, como se tivessem visto algo que a mente humana não é capaz de compreender. Algumas dessas pessoas nunca mais voltaram a falar. Outras riam sozinhas, em silêncio, olhando fixamente para o escuro. A partir daí, o nome Gurion Valley deixou de ser sussurrado em reverência e passou a ser evitado com medo. Mas você acha que esses eventos foram o auge da escuridão? Não, isso foi só o começo. O verdadeiro terror viria quando os 7 espíritos vingativos começassem a se manifestar. À medida que os anos se arrastavam e o mistério dos desaparecimentos se aprofundava, os moradores dos vilarejos ao redor do vale começaram a relatar algo ainda mais inquietante. Não era mais sobre pessoas sumindo.
era sobre o que permanecia no vale. Começou com os guardas florestais, homens acostumados à vida selvagem, que patrulhavam os arredores da floresta. Eles voltavam pálidos, suando frio, dizendo que à noite figuras brancas surgiam entre as árvores. Não andavam, deslizavam, eram altas, finas, sem rosto visível, mas com olhos que, segundo um guarda, não precisavam estar ali para te enxergar por dentro. Diziam que por volta das 3h da manhã a floresta mudava. O som dos grilos cessava, o vento parava, e então vinham os sussurros. Os mais corajosos afirmavam ouvir vozes baixinhas, chamando por nomes que ninguém havia dito em voz alta. Ji-hun, Min-sel, Sujin e o mais estranho. Esses nomes pertenciam a pessoas desaparecidas ou mortas. Alguns relatavam sentir uma presença logo atrás deles, como se alguém estivesse observando, bem próximo, quase respirando em seus ouvidos. Mas ao virar-se, havia apenas o breu da mata e o leve som de passos se afastando, ou pior, se aproximando novamente. Os caçadores da região começaram a evitar passar por lá à noite. Alguns voltavam com os olhos vermelhos, alegando que haviam visto algo que não era deste mundo. Outros se recusavam a falar, apenas deixavam suas armas e juravam nunca mais pisar naquele solo amaldiçoado. Um dos relatos mais documentados aconteceu em 1971, quando um grupo de 3 adolescentes resolveu acampar próximo ao limite do vale. Queriam testar a coragem, mas ao anoitecer começaram a ouvir os sussurros. Eles disseram que viram 6 figuras brancas paradas entre os pinheiros, completamente imóveis, observando em silêncio. A única garota do grupo, Sorri, gritou e caiu no chão. Ela afirmou ter ouvido a própria voz gritando por ajuda, mas não era ela. Era alguém do lado de fora da barraca, imitando sua voz. Na manhã seguinte, foram encontrados pelos pais em estado de choque, com cortes leves nos braços, como se unhas tivessem arranhado sua pele, de leve, propositalmente. Você acredita que isso já é assustador o suficiente? Espere até descobrir quem são essas figuras e o que realmente querem, porque Gurion Valley não apenas assombra, ele marca você. Muita gente diz que é só imaginação, que aquele frio na espinha, aquele impulso repentino de olhar por cima do ombro, é só coisa da cabeça. Mas em Gurion Valley não é. Ali, a sensação de estar sendo observado não é uma suspeita, é uma certeza. Moradores locais começaram a relatar o que chamaram de olhos invisíveis. Pessoas que nunca tinham problemas de ansiedade, que sempre foram calmas e racionais, passaram a se sentir invadidas toda vez que se aproximavam do vale. Primeiro era o desconforto, uma espécie de peso no ar. Depois vinham os calafrios, o corpo arrepiava, mesmo em dias quentes. E então, o mais perturbador, a sensação nítida de ser observado por alguém que não está ali. Um dos relatos mais conhecidos é de um jovem chamado Haneul, que trabalhava como entregador. Ele disse que, ao passar de bicicleta pela estrada lateral ao vale, sentiu um calafrio tão forte que perdeu o controle do guidão e caiu. Mas ele não se machucou com a queda. Ele se machucou fugindo de algo que dizia ter visto do outro lado da cerca. Uma figura pálida, agachada entre as árvores, com os olhos negros como carvão molhado, encarando-o sem piscar. Dias depois, Haneul contou a um amigo que, mesmo fora do vale, ainda sentia que estava sendo vigiado. Em casa, no trabalho, no banheiro. Parecia que os olhos dele tinham entrado na minha mente, disse ele. E não foi o único. Câmeras de segurança de propriedades próximas ao vale começaram a registrar interferências durante a madrugada. Quadros ficavam estáticos, depois distorcidos, e em alguns apareciam manchas brancas entre as árvores ao fundo, como se algo ou alguém estivesse espreitando as residências. O mais assustador, quando um repórter tentou investigar as imagens, seu computador travou.
Ele disse que a última coisa que viu antes da tela escurecer foi a imagem congelada de uma silhueta com a cabeça inclinada, como se estivesse observando quem a observava. Já imaginou sentir que tem algo olhando para você agora, enquanto assiste a esse vídeo? Talvez seja só imaginação, ou talvez não esteja mais só aí onde você está, e o mais arrepiante ainda está por vir. Nos anos 80, a Coreia do Sul começava a viver uma fase de maior liberdade. E com ela surgiram os desafiadores da natureza. Grupos de jovens aventureiros, mochileiros, fotógrafos e montanhistas que buscavam locais esquecidos, isolados, misteriosos. E claro, Guryong Valley logo entrou na rota. Para muitos, era só mais um lugar belo, com neblina charmosa e trilhas estreitas, perfeito para fotos e acampamentos radicais. Mas o que parecia um cenário cinematográfico se tornou um cemitério invisível. O primeiro caso registrado oficialmente foi em 1983. Dois estudantes universitários, Seok-jin e Dae-ho, saíram de casa com mochilas, barracas, câmeras e rádios comunicadores. A ideia era passar o fim de semana acampando no coração do vale e depois voltar para apresentar uma matéria na faculdade. Eles nunca voltaram, nem os rádios deram mais sinal. 3 dias depois, uma equipe de busca localizou apenas as mochilas e os tripés das câmeras. Um deles estava com as hastes dobradas como galhos finos, embora fosse de ferro reforçado. Nenhum som, nenhum rastro, nenhum corpo. Isso se repetiu. Entre 1984 e 1998, pelo menos 16 pessoas desapareceram ao entrar em Guryong Valley. Todas com perfil semelhante, jovens, curiosos, aventureiros. E o mais estranho é que os objetos que deixavam para trás, bússolas, cordas, cantis, pareciam sempre quebrados de formas incomuns, como se algo estivesse irritado com a presença deles. Um grupo de alpinistas mais experientes tentou provar que era tudo coincidência. Em 1995, 5 deles entraram no vale com câmeras, GPS e sinalizador. Um deles, Ji-woo, conseguiu enviar uma última mensagem pelo rádio. Tem alguma coisa aqui com a gente, tá nos cercando. Não é animal, não respira. Depois disso, silêncio. Os socorristas encontraram apenas cordas enroscadas nas árvores e um dos capacetes derretido, não por fogo, mas como se tivesse sido pressionado com força absurda. Até hoje, nenhum corpo foi localizado, nenhuma ossada, nenhum pedaço de roupa, só um padrão sombrio. Quem desafia o vale desaparece. Você ficaria curioso ou correria dali na mesma hora, porque o próximo sumiço pode não ser de alguém, pode ser de você, que ousou escutar essa história até aqui. E o que vem a seguir é ainda mais frio. Você quer mesmo continuar? Se sim, então fica comigo nesse vídeo porque o Guryong ainda não terminou sua caçada. Existe um trecho dentro do Guryong Valley que os moradores locais evitam até mencionar. Eles chamam de o ventre da serpente. Uma clareira curvada no meio da mata densa, onde o nevoeiro nunca se dissipa, mesmo em pleno verão. É ali que, segundo as histórias, 7 almas se uniram em dor eterna. Reza a lenda que, entre o final dos anos 60 e começo dos anos 70, 7 pessoas de diferentes lugares, idades e origens tiraram a própria vida nesse exato ponto. Não se conheciam, não tinham conexões, mas todas elas foram atraídas para o mesmo lugar. Uma professora do ensino primário, um senhor aposentado que morava sozinho, uma jovem recém-casada, um estudante prestes a se formar, um ex-soldado, uma mãe de 2 filhos e uma garota de 14 anos chamada Eunji. 7 histórias interrompidas, 7 finais trágicos no mesmo lugar. Moradores dizem que depois disso, o vale mudou de cheiro. O ar ficou mais espesso. O silêncio
mais pesado. E algumas noites, principalmente nas mudanças de estação, 7 sombras surgem entre as árvores. São sempre 7, nunca 6, nunca 8. Elas ficam imóveis observando e às vezes choram, mas o som não é humano. É como se o vento estivesse gemendo por dentro. Relatos antigos falam de trilheiros que, ao se aproximar da clareira, começaram a ouvir vozes chamando seus nomes, mesmo que estivessem sozinhos. Outros dizem que viram as 7 figuras caminhando em círculos, como se estivessem presas a um ciclo sem fim, condenadas a repetir o momento final de suas vidas. Há uma teoria entre os xamãs da região. Os 7 não partiram porque algo os manteve presos. Eles não queriam tirar a própria vida. Eles foram induzidos, talvez por uma força ancestral que se alimenta da tristeza, da perda, do vazio. E essa força continua faminta. Dizem que os 7 espíritos não são maus. Eles apenas não conseguem descansar. E por isso procuram companhia. A dor os atrai, o desespero os aproxima. E quando alguém chega ao vale com o coração partido, eles sentem e se aproximam, devagar, silenciosos, até sussurrarem o seu nome. Você já sentiu uma tristeza tão grande que parecia não ser só sua? Cuidado. Talvez você tenha esbarrado com um deles. E se esbarrou, eles já sabem seu nome. E agora que você está tão fundo nessa história, vai mesmo querer saber o que acontece com quem tenta desafiar os 7? O próximo capítulo não tem volta. Não. Há um ditado antigo entre os mais velhos que vivem nas encostas próximas ao Vale Guryong. Onde até os pássaros se calam, é porque o espírito grita. E é exatamente isso que acontece ali. Os primeiros a notar foram os monges budistas de um pequeno templo escondido entre as árvores, chamado Templo Ryonseong. Eles estão ali há gerações e, desde a juventude, aprendem a sentir o mundo de forma diferente, através da energia, do silêncio e do que não pode ser explicado com palavras. Foi um monge chamado Ji Huan, já em seus 78 anos, que descreveu da forma mais clara. Quando o vento sopra de dentro do vale, é como se ele estivesse carregando dor. Não é frio, não é calor. É como uma mão invisível empurrando o seu peito, tirando o ar e deixando só um vazio. Monges relataram que, ao meditar nas bordas do vale, suas mentes eram invadidas por imagens de sofrimento. Pessoas chorando, gritando, mas sem boca, sem olhos. Sombras humanas com formas distorcidas que surgem no centro da mente como se fossem lembranças que nunca viveram. Mas não foram apenas os monges. Moradores locais, muitos deles agricultores e famílias humildes que vivem da terra, começaram a relatar mudanças estranhas no comportamento dos animais. Cães latiam desesperadamente na direção do vale sem motivo algum. Galos cantavam à meia-noite e depois morriam subitamente. E o mais assustador, pássaros silenciavam completamente ao sobrevoar a região. Era como se uma mão invisível os obrigasse a calar. Ou talvez como se algo os estivesse observando, e eles soubessem disso. Uma senhora chamada Nam Hee, de 91 anos, que mora a apenas 3 quilômetros do vale, contou que sempre que o céu ficava muito limpo, com uma lua cheia muito brilhante, a energia ao redor mudava. As paredes da sua casa estalavam. Os móveis rangiam, mesmo sem vento. E uma vez, ao olhar pela janela, ela viu 3 figuras brancas paradas no limite da floresta. Elas não se mexiam, não tinham rosto, apenas olhavam. Nam-Hee não dormiu naquela noite. E desde então cobre todos os espelhos da casa com panos pretos, para que eles não encontrem o caminho de volta, como ela mesma diz. Os xamãs locais, ao tentar fazer rituais de purificação no vale, relataram uma resistência incomum. As velas não acendiam, os sinos não tocavam, e um deles chegou a desmaiar ao pisar na clareira central. Segundo seu relato,
Ao acordar, sentia como se uma multidão estivesse deitada sobre o seu peito. Alguns dizem que a energia negativa de Guryong não está apenas no ar. Ela parece estar impregnada na terra, nas pedras, nas folhas, como se o próprio vale fosse um corpo vivo, ferido, amaldiçoado, e cada visitante fosse apenas mais uma gota de sangue sobre a ferida aberta. Você já entrou em um lugar e, sem saber por quê, quis ir embora na mesma hora? Agora imagine esse sentimento, multiplicado por 1000, paralisante, denso, silencioso demais. Bem-vindo ao lado espiritual de Guryong, mas cuidado, porque no próximo capítulo nem os vivos nem os mortos estão em paz. Você ainda quer continuar? Então, segure firme, as manifestações estão apenas começando. Imagine caminhar por uma trilha em meio à floresta, o ar ficando cada vez mais denso, como se algo te envolvesse lentamente, sem pressa, até que você para. Silêncio absoluto, sem pássaros, sem folhas se mexendo, sem vento, só o seu coração. Agora, imagine que esse silêncio é quebrado por um grito, não um grito qualquer, mas um grito humano, desesperado, como se alguém estivesse sendo arrastado para algum lugar que não deveria existir. Foi exatamente isso que um grupo de 3 amigos coreanos relatou após visitar o Vale Guryong em meados dos anos 2000. Eles buscavam adrenalina e histórias de terror reais para um canal de vídeos caseiros. Mas acabaram encontrando algo que nem a câmera pôde registrar completamente. Um deles, chamado Dong-min, contou em entrevista anônima anos depois. No começo eram só sons distantes, pareciam lamentos, choros abafados. Mas quanto mais caminhávamos, mais próximos eles ficavam, até que ouvimos claramente: "Ajuda, por favor." E veio da nossa direita. Mas lá não havia nada. Apenas árvores. Árvores muito, muito antigas. Mas o que aconteceu depois é ainda mais assustador. Enquanto o grupo se preparava para voltar, Dong-min afirma ter sentido algo agarrar seu tornozelo, forte, frio, sem forma, como se mãos invisíveis surgissem da terra. Ele caiu, gritou, se arranhou tentando se soltar, e quando finalmente conseguiu se levantar, jurou que ouviu uma voz feminina atrás dele. "Por que está indo embora?" E não foi o único. Um casal de turistas japoneses que explorava o vale na década de 90 também relatou vozes infantis chamando por nomes que eles não conheciam. A mulher, chamada Yui, teve uma crise de pânico quando sentiu uma respiração gelada no pescoço, mesmo estando sozinha, separada do marido por poucos metros. Ela disse: "Era como se uma criança estivesse muito próxima de mim. Mas quando virei, vi apenas a floresta e uma sombra branca sumindo entre os galhos." Outros visitantes descreveram gemidos longos, como se alguém estivesse se arrastando. Alguns dizem que ao se aproximar dessas vozes, o ambiente parece mudar. O ar fica mais grosso. O tempo desacelera, a luz diminui, mesmo em pleno dia. Houve até quem jurasse ter ouvido sua própria voz ecoar da floresta, mas distorcida, como um reflexo quebrado de si mesmo. Um dos relatos mais perturbadores é o de um jovem chamado Han-su, que desapareceu por 3 dias no vale e foi encontrado em estado de choque. Ele repetia apenas uma frase em voz baixa, com os olhos vidrados: "Eles não querem ajuda. Eles querem companhia." Muitos que retornaram contam que o vale parece tentar segurar você, atrair, puxar, como se as próprias árvores respirassem e desejassem mantê-lo ali para sempre. Muitos descrevem sentir uma força nos ombros, como mãos invisíveis empurrando-os para dentro, contra a vontade. Mas é sempre sutil o bastante para que você questione sua própria sanidade. Você já sentiu como se algo invisível tivesse encostado em você? Como se estivesse sendo chamado sem ouvir palavras? No Vale Guryong, os lamentos não vêm só do passado. Eles continuam vivos, ecoando,
procurando. E se você não resistir, talvez também não volte. Se você ainda está aqui, se sobreviveu aos sussurros, aos gritos, às presenças invisíveis, então respire fundo. Porque o que vem a seguir não é lenda, não é rumor, não é exagero. São relatos oficiais, registros reais, de pessoas que entraram no Vale de Guriong e voltaram, carregando o olhar de quem já viu o inferno de perto. Em 2004, um grupo de 4 documentaristas coreanos, 2 homens e 2 mulheres, decidiu filmar a noite dentro do vale para um especial sobre locais amaldiçoados. Equipamentos de ponta, câmeras infravermelhas, microfones de alta captação, tudo pronto. Mas o que ninguém esperava era que a floresta devolvesse mais do que o som ambiente. As gravações posteriormente arquivadas e vazadas anonimamente mostraram algo estranho. Luzes da câmera oscilando, chiados no áudio, e um momento onde nitidamente uma das cinegrafistas começa a olhar para algo fora do enquadramento e diz, com a voz trêmula: "Tem uma mulher ali, ela está olhando para a gente." O problema? As câmeras não captaram ninguém, mas os microfones captaram. Uma risada baixa, arrastada, como se viesse de muito perto, mas de um corpo que não estava lá. Minutos depois, os vídeos mostram os 4 correndo, gritando. Um dos homens, conhecido apenas como Seung, tropeça e cai. E o que ele disse depois em entrevistas é de arrepiar. "Alguém me agarrou, eu juro. Não tropecei em pedra nenhuma. Senti dedos longos e finos. Eles me puxaram pelo tornozelo. Quando olhei para trás, vi um rosto, mas era distorcido, como se tivesse sido esmagado." As 2 mulheres do grupo abandonaram a profissão após o ocorrido. Uma delas chegou a ser internada com episódios de delírio, dizendo todas as noites: "Ela quer sair, ela quer meu corpo." Outro relato brutal aconteceu em 2011, com um ex-militar aposentado, conhecido apenas como Capitão Baek, que decidiu explorar o vale por conta própria. Ele era cético, não acreditava em espíritos, não temia nada, até que passou uma noite no vale. Quando voltou, no dia seguinte, estava descalço, com os olhos vermelhos e carregando nas mãos uma corda. A mesma corda que ele jura nunca ter levado. Segundo ele, durante a madrugada, ouviu alguém andando em círculos ao redor da barraca. Mas o som dos passos não era humano, era ritmado e regular, como de algo arrastando os próprios ossos. Ele não dormiu, apenas se encolheu. E por volta das 3, a barraca tremeu, e uma voz infantil sussurrou: "Você pode ir, mas leve um de nós com você." Após esse episódio, o Capitão Baek desapareceu por 6 meses. Foi encontrado depois, vagando pelas ruas de Busan, completamente mudo, com os pés cheios de cortes e cicatrizes, em forma de mãos pequenas. E há mais, muito mais. Crianças que apontam para a floresta e dizem: "Mamãe está ali", mesmo que a mãe esteja ao lado. Turistas que voltam com hematomas, mas sem lembrar de nada. Equipamentos eletrônicos que travam ao registrar silhuetas brancas nos galhos. Imagens distorcidas. Gravações de vozes que dizem: "Ainda falta um. Se você chegou até aqui, parabéns. Mas cuidado. Agora você carrega o nome do vale na sua mente." E dizem que só de ouvir sobre Guriong, você se torna parte da história. E histórias precisam de um final. A pergunta é: o seu será contado ou apagado? Era uma madrugada fria de novembro de 2007. Um grupo de 3 jovens, fãs de vídeos paranormais e exploradores urbanos, decidiu gravar uma espécie de mini documentário amador sobre o Vale Guriong. O plano era simples: dirigir até a estrada principal que cortava a entrada do vale, acampar perto da curva mais isolada da montanha e registrar sons e movimentos com uma câmera noturna recém-comprada. O vídeo, intitulado "Uma Noite com os 7", foi postado no extinto fórum coreano Ghost View,
às 3h42 da manhã, e em menos de 24 horas viralizou como praga. A filmagem começa com risadas, piadas e aquela típica empolgação juvenil. Mas por volta do minuto 06:17, o clima muda. A câmera, que estava apontada para a estrada vazia, em frente ao acampamento, mas não anda, desliza, é alto, magro, algo impossível de ignorar. Um vulto atravessa a pista, mas não anda, desliza, é alto, magro, sem rosto aparente, e se move como se o vento o carregasse, rápido demais, sem som de passos, sem reação do ambiente ao redor. Então, 14 segundos depois, outro vulto aparece, mas este menor, e com algo nas mãos, algo que muitos descreveram nos comentários como uma corda. Os jovens só perceberam a presença dos vultos dias depois, revendo o material em casa. Nenhum deles tinha visto nada na hora, mas ao analisarem o áudio, descobriram algo ainda pior. Gemidos abafados, sussurros em coreano antigo. Traduções feitas posteriormente identificaram frases como "eles voltaram", "tragam mais um", "esse ainda pode ver". O vídeo original foi removido pelo governo após milhares de compartilhamentos, mas cópias ainda circulam em fóruns obscuros, onde usuários relatam sintomas após assistir: insônia, náusea, desmaios e, em casos extremos, paralisia do sono, acompanhada por figuras sombrias no quarto. O mais assustador: a câmera que filmou tudo foi encontrada abandonada num posto de gasolina a 60 quilômetros do vale. Dentro, um bilhete: "Não assistam, eles se mostram para quem olha demais". Após o escândalo, o governo coreano declarou a estrada próxima ao vale como zona restrita por motivos de segurança geológica. Entre 2007 e 2009, 4 outros vídeos tentaram replicar o feito, e em todos os vultos apareceram, sempre à mesma hora, sempre com o mesmo movimento, e em pelo menos 2 deles pode-se ver os olhos de uma das sombras brilhando por um segundo, refletindo a câmera, como os de um animal faminto. Você acha que vídeos virais são apenas entretenimento? Guryong Valley provou que alguns registros são maldições disfarçadas. E se esse vídeo que você está assistindo agora também estiver abrindo portas? Portas que não podem mais ser fechadas? Após anos de lendas, sumiços e sussurros vindos da floresta, líderes espirituais da região de Namyangju decidiram tomar uma atitude. Não para investigar, mas para implorar misericórdia. No início de 2011, ao pé do Guryong Valley, foi construído às pressas um pequeno santuário budista. Nada grandioso, apenas uma estrutura de madeira envelhecida, envernizada com pressa, coberta por telhas escuras e silenciosas. Seu nome? Gyeongjogak, que pode ser traduzido livremente como Casa do Sussurro Apaziguado. A intenção era clara: erguer um espaço de paz, onde monges pudessem orar dia e noite, oferecendo cânticos, mantras e incensos aos 7 espíritos vingativos, na esperança de apaziguá-los, ou, ao menos, convencê-los a poupar os vivos. Por alguns dias parecia funcionar. Os ventos pararam, os sons cessaram, até os pássaros voltaram a cantar, como se respirassem alívio. Mas na 7ª noite, tudo mudou. O primeiro monge, mestre Seonji, foi encontrado fora do templo, ajoelhado na lama, com as mãos tapando os ouvidos e os olhos arregalados. Não falava, não respondia, apenas murmurava: "Eles falam debaixo da terra e querem sair". No dia seguinte, o segundo monge desapareceu. Seu quarto estava intocado, exceto por um detalhe: um rastro de pegadas molhadas saindo da janela e indo em direção à mata. Pegadas de pés descalços. Mas o estranho é que não havia marcas de entrada. Na manhã seguinte, o terceiro, o mais jovem dos 3, noviço Haimin, abandonou o templo correndo sem levar nada consigo.
Horas depois, reapareceu no vilarejo, nu, coberto de arranhões e dizendo ter sido perseguido por pessoas sem rosto durante a madrugada. Em seu depoimento, ainda registrado nos arquivos locais, ele disse: "Eu orava, mas eles não escutavam. Eu oferecia arroz, flores, mantras, mas eles só queriam medo. Eles me observavam da mata, e quando os sinos tocavam à meia-noite, eles entravam e sentavam-se em silêncio ao meu lado. Desde então, o santuário foi abandonado. Hoje suas portas permanecem trancadas com cordas vermelhas em um ritual conhecido como Geumjo, utilizado apenas em locais tomados por energias incontroláveis. Nenhum outro monge aceitou reassumir o templo, nem mesmo os locais se aproximam dele. Dizem que ao cair da noite é possível ver sombras se movimentando lá dentro, como se os próprios espíritos tivessem tomado o altar e feito dele sua nova morada. Se até aqueles dedicados à paz, à meditação, à iluminação, foram expulsos pelos 7, então, o que isso diz sobre a verdadeira força que habita Guryong Valley? No próximo bloco, prepare-se para ouvir o relato mais temido de todos. O caso de uma jovem médium que tentou se comunicar diretamente com os espíritos. O que ela disse e o que ela viu jamais foi esquecido. Tudo parecia adormecido. Após o fechamento do santuário, o Guryong Valley caiu num silêncio inquietante. Visitantes escassearam, os relatos diminuíram, e por um momento o vale quase foi esquecido. Mas então surgiu a internet. Com ela veio a memória coletiva. E memórias sombrias não morrem tão fácil. O renascimento da lenda começou de forma discreta. Um blog pessoal aqui, um fórum de ocultismo ali, pessoas escrevendo sobre experiências estranhas, encontros com vultos, vozes gravadas por acidente em caminhadas noturnas. E então, os vídeos começaram a surgir. Em 2013, um canal coreano de exploração urbana postou um vídeo de baixa resolução, feito à noite, mostrando o interior do vale. Tudo parecia tranquilo até os 5 minutos e 46 segundos. Quando uma figura branca, translúcida, atravessa correndo a trilha, segundos antes da câmera apagar subitamente. O vídeo foi ao ar sem edição. O youtuber nunca mais voltou ao local. E nos comentários, pessoas afirmavam ter escutado vozes sussurrando em coreano antigo nos segundos finais da gravação. Pouco depois, fóruns como o DC Inside e comunidades no app Kakao Talk passaram a reunir depoimentos anônimos. Jovens alegavam sentir fortes dores de cabeça apenas ao olhar fotos do vale. Outros relatavam pesadelos após assistirem a vídeos gravados lá. E alguns internautas diziam que suas câmeras simplesmente deixavam de funcionar dentro do perímetro da floresta. Mas não parou por aí. Um blog chamado 7 Vozes, que alegava ser administrado por um ex-monge, começou a publicar relatos traduzidos de textos budistas antigos que mencionavam o local como um dos portais energéticos impuros da Ásia. Segundo ele, os 7 espíritos de Guryong eram anciões traídos em guerra, aprisionados entre mundos por culpa e raiva. As publicações ganharam força e se espalharam por fóruns do Japão, Tailândia e até no Reddit. O medo se tornou digital e, com isso, renasceu. Hoje, basta uma busca rápida no YouTube coreano com as palavras Lenda de Guryong Valley para encontrar centenas de vídeos caseiros, teorias e reações. Alguns mostram câmeras perdendo o foco sozinhas. Outros gravam ruídos inexplicáveis no meio da mata, como lamentos afogados. E os comentários são sempre os mesmos. Senti um calafrio no minuto 3. Minha luz piscou enquanto assistia. Meu cachorro começou a latir olhando para a parede. O medo se espalhou como fumaça. E o que antes era apenas lenda, agora se tornou parte da cultura pop sombria da Coreia do Sul.
tanto que autoridades locais chegaram a bloquear temporariamente o acesso ao vale, tentando conter a onda de curiosos, caçadores de fantasmas e desavisados que queriam filmar por diversão. Mas ali, diversão não existe. Ali, o que se desperta não volta a dormir. Você está sentindo um arrepio agora? Está olhando para trás, só para garantir? Então se prepare, porque agora vamos mergulhar na investigação paranormal mais polêmica já feita no Guryong Valley. O que os equipamentos captaram, o que os caçadores de fantasmas ouviram e o que nenhum deles conseguiu explicar. Existem histórias que nos fazem arrepiar, outras que nos fazem olhar por cima do ombro, e há aquelas que ficam com a gente. Mesmo depois de desligar a tela, mesmo depois de apagar a luz, a lenda dos 7 espíritos de Guryong Valley não termina com um ponto final. Ela continua. Cada vez que alguém pronuncia o nome do vale, cada vez que um novo vídeo é postado, cada vez que uma alma curiosa decide ir até lá achando que é apenas mais uma floresta, mas Guryong não é uma floresta. É um sussurro vivo, uma cicatriz aberta no mapa da Coreia do Sul. E dizem que quando você conhece essa história, verdadeiramente conhece, algo desperta dentro de você, como se os 7 te tivessem ouvido, como se agora você também fosse parte do pacto silencioso daquele lugar. Pessoas relatam sonhos estranhos dias depois de assistirem aos vídeos, pesadelos com um vale sem fim, choros de vozes que não têm rosto, portas batendo no meio da noite. E o mais curioso, ninguém sonha sozinho. O mesmo vale aparece em mentes diferentes. Então eu te pergunto, você dormiria bem esta noite, sabendo que agora você conhece a história dos 7 espíritos? Saber demais tem um preço, e dizem que esse é o verdadeiro motivo pelo qual ninguém sai ileso de Guryong Valley. Se essa história te arrepiou, se você sentiu a respiração do vale aí do outro lado da tela, compartilhe com alguém que ama o sobrenatural e inscreva-se no canal. Nos encontramos no próximo pesadelo. Se você tiver coragem de voltar, até lá, mantenha as luzes acesas. Gostou dessa imersão nos mistérios da Coreia do Sul? Esperamos que sim. Se essa história te intrigou, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo como este. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também curtem um bom mistério. E, claro, se ainda não for inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nossas próximas investigações sobre os lugares mais enigmáticos do mundo.